Eliandro levantou do outro lado. Conseguiu ajeitar Pipico. Tapa na frente. Maurício rolou. Ela pega do Felipe Souza. Volta pro Maurício. Levanta de novo. Sobe Cleiton. E depois afastando Alex Juan. E por que eu disse isso? Porque fisicamente o Guarani sobrou hoje. Sobrou para aguentar esse ritmo. Pressionar cansa. Pressionar exige. E o Guarani conseguiu ter pulmão para pressionar até fazer o placar que precisava. Alex Juan, pode ser o golzinho de honra. Sobe Michel. Leandro Santos pega e vai terminar. E o brinco de ouro vai explodir. Boa Sport Guarani na decisão. O primeiro jogo é no brinco. O segundo jogo é em Varginha. O Bugre vai para a final. Pode colocar 1-0 pro ABC no primeiro jogo. O Bugre faz 6. É histórico mesmo. Uma vibração como se fosse um título. O Bugre vai decidir a Série C com o Boa Esporte. Foram 3 do Fumagalli. Um do Leandro Amaro. Um do Alex Santana. Um do Pipico. Você jamais vai esquecer desse placar, torcedor bugrino. O Bugre é finalista. Bom, fim de papo começa agora. Vou mostrar dentro do fim de papo toda a celebração do Bugre. Toca a bola aí, Leonardo Barão, e a gente volta no fim de papo para falar dessa noite histórica da Série C, Barão. Legal, Jorge Igor, dentro do fim de papo, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, mas eu quero curtir mais dessa emoção no Brinco de Ouro, Jorge Igor. Que fantástica festa do Bugre, Jorge. Fantástica, Barão, fantástica, o nome é esse. Fantástica a atuação desse cara aí. 39 anos, 250 jogos ele completou semana passada pelo Guarani. É a terceira passagem dele pelo clube. Herói do acesso, herói da noite. Um abraço do Chamusca no Fumagalli, um cara que é gigante, que encarna o espírito do Guarani. O Fumagalli viveu os piores momentos do Bugre. Os rebaixamentos, queda para a Série C, queda do Campeonato Paulista para a Série A2. Fumagalli comeu, no termo popular, né, como se diz por aí no ditado, pão que o diabo amassou. E permaneceu apaixonado pelo clube, identificado com o clube, com a cidade. Ele comprou a briga, ele fez uma promessa ao torcedor: estarei aqui para ajudar na reconstrução, no resgate desse clube. É o símbolo do profissionalismo e do amor à camisa. Amor à camisa, que é um termo em extinção, que a gente vivia em gerações passadas e que hoje parece que é utópico falar em amor à camisa. Esse cara tem, é Fernando Fumagalli, artilheiro do time. Deixa eu dar boa noite pro Formiga dentro do fim de papo. Já estamos em outra área, Formiga. Agora é do fim de papo. Boa noite, Formiga. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos do fim de papo. O artilheiro do time, o símbolo dessa equipe, um cara que representa o torcedor dentro e fora de campo. E quando você fala de amor à camisa, eu acrescento ou substituo o termo por compromisso. É compromisso com a profissão, é compromisso com o próprio corpo, porque o Fumagalli sempre foi um cara que se dedicou, e aguentar esse ritmo na idade que ele tem, numa tensão dessa, não é para qualquer um, e é compromisso com a instituição e mais ainda com cada um desses torcedores, com cada um desses sorrisos na arquibancada, que só são possíveis por causa do compromisso. Ser profissional é obrigação, ser profissional é receber o contra-cheque e dar o seu trabalho em troca. Fazer o que fez o Guarani hoje vai além de profissionalismo, é compromisso. Jogadores do Guarani nesse momento fazem uma oração em campo. O grupo inteiro, comissão técnica, um momento de oração nesse momento do gramado, e o torcedor em êxtase. O torcedor não vai embora do brinco. O torcedor não quer sair do Brinco de Ouro. E canta o hino do Guarani. Essa é a imagem da reconstrução de um gigante. É você, Guarani. O gigante volta para a Série B. Vai disputar o título. O gigante Guarani Futebol Clube. Uma noite daquelas inesquecíveis, de um time que já foi campeão brasileiro, que já foi vice-campeão brasileiro, que já viveu glórias nesse Brinco de Ouro, e um Guarani que foi tão maltratado nos últimos anos.
se cuidarem bem do Guarani. O presidente Orley Senna não deve ser o presidente no ano que vem. O Guarani deve passar por uma mudança de comando. O Guarani viveu anos muito turbulentos na política. O Guarani viveu anos de desunião política e não tem cenário pior para um clube, para uma cidade, para um estado, para uma nação. Não existe cenário pior numa sociedade do que desunião política, do que guerra de vaidades. Isso afundou o Guarani nos últimos anos. Se bem cuidado, se bem administrado, se bem tocado, esse clube imenso vai voltar a dar alegrias ao torcedor. Cuidem bem do Guarani. Vamos lá, Flávio Passos. Estou aqui do lado do homem, Marcelo Chamusca. Eu queria pedir para todo o Brasil, na frente de todo o Brasil, desculpas a Marcelo Chamusca. Porque na entrevista pré-jogo eu disse para ele: Chamusca, é muito difícil para não dizer impossível. E ele logo me interrompeu, né? Não, difícil, impossível nada. Chamusca, desculpa. E o que você tem a dizer agora? O que está passando pela tua cabeça? O mesmo que eu disse no início. O impossível é só uma questão de opinião. Muitas pessoas, e uma boa parte inclusive da torcida, já que o público não foi aquele público que a gente esperava, não acreditavam. Mas quem está no dia a dia com essa turma aqui, com esse grupo, rapaz, eu não deixo de acreditar nunca. Depois do que a gente fez contra o Asa, eu vou te falar com toda a sinceridade do mundo, cara, em momento nenhum eu duvidei da capacidade de mudar a postura. Não do resultado, o resultado é consequência da postura. E eu falei isso antes do jogo. Agora, o jogo foi se encaminhando de uma forma que o jogo ficou para nós. E o que acontece no final das contas? A expulsão do Jones foi determinante no resultado do jogo. Então, quando o jogo desenha para que você consiga reverter, a gente de maneira nenhuma pode perder essa oportunidade. Daí a entrada do Alex para tornar o time um pouco mais ofensivo, do Regi e tudo que aconteceu. Agora, tudo que aconteceu no jogo, a gente tem que dar os louros para os jogadores. Eles foram os protagonistas. Eu apenas fiz um empurrão. Eu apenas joguei uma gasolina nessa fagulha de motivação. Que eles tiveram uma semana muito difícil, de muita cobrança, de muito questionamento. E eu procurei incendiar essa fagulha, já que a motivação ela acaba sendo intrínseca de cada um. Meus parabéns, Chamusca. Obrigado, e você está perdoado, porque você é parceiro. Valeu, obrigado. Tá, então, Jorge Igor, Bruno Formiga, amigo ligado na tela dos canais Esporte Interativo, a palavra do emocionado, do profeta, Marcelo Chamusca. Legal, e a gente vê na imagem também o Fumagalli, os jogadores vão dando uma espécie de volta olímpica no gramado. Ai. Bom, Formiga, fizemos um jogo histórico, não é todo dia que acontece uma goleada desse tamanho, um 6-0, é de emocionar mesmo, é muito diferente. Não pode apagar o que fez o ABC ao longo da competição, de forma alguma, seria muito injusto. Só que o gosto que fica, falando um pouquinho do outro lado agora, pro torcedor do ABC, é um gosto ruim, porque você mete 4-0 no primeiro jogo, você já vislumbra uma final, você tem uma esperança de suportar bem os 90 minutos. Isso aí acontece em cada 100 casos, uma virada como essa. Não existe milagre todo dia do futebol, eles acontecem, mas não é todo dia. Eu imagino a dor que está sentindo o torcedor alvinegro agora. É um sentimento amargo de quem viveu uma pane tática, técnica, física e mental. Nada funcionou para o ABC. E antes da expulsão, para a gente não vilanizar o Jones Carioca, para o torcedor do ABC não transformar um dos principais nomes do acesso, porque para além de um título em disputa tinha um acesso e isso o ABC já conseguiu. Para além disso, você não pode transformar o artilheiro do time, a peça decisiva nessa reta final, em um vilão. Temos aí um herói, o Fumagalli merece essa exaltação, aí temos um herói. Mas não temos um vilão do lado do ABC. Por causa desse herói e dos outros heróis que estiveram em campo, o Guarani conseguiu transformar algo improvável, algo quase que impossível, em algo real, palpável, que esse torcedor está gravando no celular, mas já tem gravado na memória e vai ter pro resto da vida gravado no coração. O que foi vivido no Brinco de Ouro, por todos que gostam de futebol, é para sempre. E aí incluímos aí nós da imprensa, torcedores do Guarani, torcedores do ABC que lá estavam, quem acompanhou pela televisão. É lógico que é um momento de dor para o torcedor do ABC, de muita festa para o Guarani, mas é um momento de exaltação para todo mundo que trabalha, ou que gosta, ou que defende esse esporte. Vamos ouvir o herói, vamos ouvir o maestro Flávio Passos. Fumagalli, você é sempre parceiro do Esporte Interativo e na série do primeiro tempo você falou depois do jogo. Acabou o jogo agora, Fumagalli? Agora dá pra falar, agora
Agora tirou o peso de cima, acho que subestimaram a nossa equipe. A gente fez um jogo muito ruim. Algumas pessoas falaram muito mal, algumas pessoas não acreditavam mais. E eu acho que não era para isso. Tudo que a gente fez na competição, acho que a torcida tinha que acreditar, tinha que apoiar. E a torcida compareceu aí hoje, acreditou, nós jogadores, a gente acreditava, a gente sabia que era uma missão difícil, mas para Deus nada é impossível. E a gente foi guerreiro, a gente lutou pra caramba, lutou todo mundo junto, todo mundo de mãos dadas. E eu acho que esse grupo mereceu essa goleada aí histórica e inesquecível, não só para mim, mas para esse grupo que vai ficar marcado na história do Guarani. Boa sorte até a final. Obrigado, vamos com tudo. Tá, então, Jorge Igor, a palavra do ídolo que vai pra galera. Que imagem, essa imagem da torcedora, o choro de alegria e o choro incontido, e o jogo já acabou há 15, 10 minutos, ela continuou chorando em prantos, emocionada, porque o futebol proporciona isso. O futebol é impressionante e, como diria Marcelo Chamusca, e eu vou incluir uma frase que é para explicar o porquê, nem sei se ele citou consciente, mas a frase usada pelo Chamusca é: para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. A gente ouviu esta frase do Chamusca, mas essa frase é do Chorão na música Só os Loucos Sabem, do Charlie Brown. E acho que para hoje cabe muito, né? Para acreditar nessa virada, só sendo maluco. Maluco por paixão, maluco pelo coração, maluco por um clube. E quem não gosta de futebol não entende o que é esse sentimento. Então só os loucos sabem o que é transformar algo impossível nisso aí que a gente viu agora. Em lágrimas, em alegria, em pranto, mas um pranto de felicidade. Baran, se você me permite, vamos mostrar os gols então. Torcedor do Guarani especialmente, você que está chegando agora do Fim de Papo, vamos reviver. Os 6 gols, foi 4-0 pro ABC do primeiro jogo. Olha o que o Guarani fez hoje. Incrível essa vitória do Guarani, 6-0, Jorge Igor. E a gente recebeu uma enxurrada, né, de tweets e de mensagens pelas nossas redes sociais, né? E uma merece um destaque. Vamos dar uma olhada aí. Não é todo mundo que narra 6 gols dessa maneira. O narrador Jorge Igor me emocionou do início ao final. A mensagem do Vitor Hugo Soares. Tá vendo aí, Jorge Igor? O que você fez na vida do Vitor Hugo? Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que é isso que explica. Eu costumo me emocionar com o que vejo depois, eu paro para ouvir. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente o 6º gol. Eu tive que me segurar aqui no 6º gol, porque não é só... eu tenho um carinho enorme pelo Guarani, pelo que o Guarani representa, pelo tamanho da camisa, pela história do clube, mas além disso, até acima disso, acima de qualquer carinho e eu tenho por vários clubes, o Guarani é só um deles, eu tenho uma lista imensa, o Formiga sabe bem disso. O coração do Jorge tem espaço para um monte. Coração de mãe. E só para deixar bem claro, porque eu sou testemunho disso, porque eu trabalho com o Jorge formando dupla aí há mais de 3 anos. Tinha muito torcedor boboca na transmissão falando, tá torcendo pro ABC, aí daqui a pouco não tá torcendo pro Guarani. O que é sinal de que o trabalho funciona. Guarani e Asa, no jogo do acesso, vários torcedores do Guarani e a mesma criticando. E a mesma emoção dos gols de hoje, eu pude testemunhar em gols no acesso do Remo, no acesso do Brasil de Pelotas, no acesso do Juventude. No quase acesso do Fortaleza esse ano, no quase acesso do Fortaleza, em vários jogos épicos da Copa do Nordeste, em vários jogos da Liga dos Campeões, no gol do Messi em cima do Boateng. Então, o que emociona esse pequeno grande coração aqui não é o clube A, B ou C, é o jogo. E a nossa função aqui é incorporar isso e passar para quem está em casa, para ser justo e digno com quem está parando para ver um jogo de futebol, que não é um momento de uma palestra, não é um momento sem emoção. Aquilo é um jogo, aquilo tem um monte de dinheiro envolvido, vários corações envolvidos ali, muita gente que dedica a vida àquilo. Então a gente, por obrigação, tem que respeitar a história desse jogo. E a história do jogo de hoje foi uma história para isso aqui, para esse grito, para essa coisa inacreditável. Então não tem nada a ver com torcida, não tem nada a ver com clubismo. O Jorge não nasceu em São Paulo, eu não nasci em São Paulo, eu não nasci em Campinas, eu nunca fui em Campinas. Nem em Fortaleza, nem em Natal. Ou o Jorge é maluco, assim, é um tripolar, tetrapolar, porque ele então torce para Remo,
Fortaleza, Juventude, Brasil de Pelotas, Ceará. ABC. Dizia que eu tava torcendo pro ABC também. Quem mais? Eu falei quase todos os clubes do Brasil. Então parem com isso, assim, se deliciem-se apenas com uma narração desse tamanho, que eu tenho o prazer de testemunhar do lado. Então hoje foi só mais um baita episódio. Você é um amigo e um companheiro que a profissão me deu. E só pra fechar, Baran, eu gosto demais, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é isso aqui. Seja qual for o clube envolvido, seja qual for a competição, seja qual for o esporte, porque eu não narro apenas futebol, apesar do futebol ser predominante nas minhas narrações, mas o que eu gosto de fazer é isso aqui. Eu estava ouvindo os 6 gols do Guarani e atento, porque a minha preocupação é se eu conseguir dar o meu máximo, se eu conseguir ser preciso na narração, se eu conseguir identificar todo mundo que estava em campo. Eu sou, e é um bastidor, nunca tive a oportunidade de falar nisso, eu sou paranoico com isso demais, ao extremo, me incomoda quando o mínimo erro é cometido e é detectado. Então, o Formiga já presenciou. Já jogou notebook na brincadeira. Não, isso não. Mas isso aqui é a minha paixão. Fazer isso aqui é a única coisa que eu sei fazer na vida. Ainda bem que eu posso fazer. O dia que não puder mais fazer, eu tô morto. E o futebol faz isso com a gente. A gente se envolve nas histórias, a gente conta as histórias, vive as histórias, se envolve com as histórias, se emociona com os momentos de felicidade, com os dramas, com as eliminações, com as tristezas. Isso faz parte da profissão. Isso aqui é a minha vida, Baran. Eu vou pra casa feliz demais. Não só pelo resultado, pela vitória do Guarani, porque é importante pro futebol brasileiro você ter uma virada como essa, uma noite inesquecível, independentemente da camisa que cada um queira vestir. É uma grande história pra ser contada. Mas eu vou feliz com a história, claro. Eu vou feliz com a transmissão, com a sensação de dever cumprido e com a emoção que eu vivi hoje aqui. Porque é lógico que o torcedor do Guarani tá feliz da vida, tá em êxtase, mas quem gosta do futebol também está. E aí, infelizmente, pro torcedor do ABC, ele acaba sendo o personagem triste nessa história. Mas essa história ela só seria épica hoje se a classificação fosse do Guarani. Ou se no final do jogo agora o ABC tivesse virado e feito os 2 gols que necessitava. Mas para a história ser absurda, precisava ter uma virada. Nem que fosse uma virada dentro da virada. O ABC poderia também estabelecer um mini milagre ali nos últimos 10 minutos de jogo. Era possível. Mas para quem está em casa entender, as grandes histórias são contadas assim. E nas grandes histórias, infelizmente, tem muito sorriso e lágrima de alegria, mas também tem lágrima de dor. E hoje quem está chorando é o torcedor do ABC, que há 2 semanas, estava chorando de felicidade com o gol do Erivelton, que deu um acesso muito merecido para um time que fez um ano muito constante, desde o início com a chegada do Geninho. Então acho que é para se aplaudir todo mundo que está subindo, que por N motivos conseguiram chegar até onde chegaram, mas a final agora vai ser entre Boa e Guarani, que no final das contas foram as 2 melhores equipes em números do campeonato. Primeiro jogo em Campinas, segundo jogo em Varginha, já no próximo fim de semana, provavelmente no sábado, isso vai ser confirmado amanhã, o primeiro jogo no Brinco de Ouro. Precisa saber se o Guarani vai conseguir um efeito suspensivo, porque nesse momento o Guarani está sem o mando para o primeiro jogo da final, pela invasão do torcedor lá no jogo com asa. É isso, Baran, eu agradeço ao futebol, a maior invenção do homem, e agradeço ao Esporte Interativo por deixar eu ser o que eu sou e fazer essa loucura aqui em cada jogo. Valeu, Baran. Valeu, Jorge Igor, Bruno Formiga. E o resultado de hoje é um serviço ao futebol brasileiro. Porque a partir de agora, quando a gente relembrar de algumas grandes viradas, e quando a gente tentar buscar num determinado jogo um exemplo do que já ocorreu para tentar alimentar uma esperança, esse jogo será lembrado. Assim como é lembrado quando um jogo termina 3-0 no primeiro tempo, e alguém lembra, opa, eu já vi, aconteceu com o Vasco, hein? Palmeiras fez 3-0 e no segundo tempo o Vasco fez 4 gols e ganhou de 4-3. Na casa do Palmeiras. Na casa do Palmeiras. Quando estiver terminando um jogo, assim, quase nos acréscimos, alguém pode lembrar daquela virada espetacular do Manchester na Liga dos Campeões. Nos acréscimos, fez 2 gols e ganhou o jogo. Contra o Bayern de Munique. Manchester e Bayern de Munique. Alguém lembra? Opa, peraí que não acabou o jogo, não. Eu me lembro daquele jogo. Alguém puxa da memória. E tem vários exemplos do futebol brasileiro, como um espetacular Grêmio e Palmeiras. Sim. Foi 6-0 em Porto Alegre. 6-1 no Palestra Itália. Não houve a virada, mas quase houve. Quase houve. São jogos memoráveis. Final da Copa Verde. Outro exemplo, no final da Copa Verde. Então, amanhã ou depois, quando o time vencer o primeiro jogo de 4-0, até na atual Copa do Brasil, numa semifinal, acabou, 4-0, acabou. Não. Teve um jogo do Guarani, ABC, vamos buscar na memória. Então foi um serviço ao futebol brasileiro. Sempre torce pro Sancho Panza, pro Sargento Garcia.